Olá pessoal, eu sou o Gabriel Mamed, professor, economista, e trago para vocês conteúdo de economia. E peço, se você ainda não se inscreveu, que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as nossas notificações, ok? Hoje nós vamos resolver uma questão, um vestibular para a Unirio, ano de 2018, sobre um tema muito caro, um tema muito importante nos dias de hoje, que é a questão do desenvolvimento sustentável. O que é esse desenvolvimento sustentável? Como que nós vamos conjugar crescimento econômico com a exploração do meio ambiente? Como fica isso? Pois bem, então eu estava falando com vocês que o crescimento, o desenvolvimento, melhor dizendo, sustentável, é uma necessidade. Por quê? Porque você não pode exaurir os recursos da terra para crescer economicamente. Por quê? Porque chega um determinado momento em que esse crescimento econômico vai estacionar. E a gente pensa, que mundo nós vamos deixar para as futuras gerações? Para os nossos filhos, para os nossos netos. Então não podemos ser tão imediatistas. Então a gente deve pensar nisso na hora de ter 3 aparelhos celulares, 5 televisores, porque tudo isso, toda esse volume de produção faz com que o país cresça economicamente, porém, de uma forma talvez não tão racional assim, ok? Mas vamos à questão. A ideia de desenvolvimento sustentável tem sido cada vez mais discutida junto às questões que se referem ao crescimento econômico. De acordo com este conceito, considera-se que, letra A, o meio ambiente é fundamental para a vida humana e, portanto, deve ser intocável. Intocável? Não é bem assim, não é? Desde sempre, o ser humano faz parte do meio ambiente, e interage, portanto, com esse meio ambiente, retirando dele aquilo que necessita. Então, não vai ser, o ser humano não vai deixar de utilizar-se do meio ambiente, já que é tão necessário para ele, já que é fundamental, como o próprio item da questão diz, fundamental para a vida humana. Então, nós utilizamos ali a água, nós utilizamos os animais, nós utilizamos o próprio ar que respiramos, correto? Então, essa resposta não está correta. A letra B, os países subdesenvolvidos são os únicos que praticam esta ideia, pois, por sua baixa industrialização, preservam o seu meio ambiente do que os países ricos. Também não é uma verdade. Primeiro porque os países subdesenvolvidos não são os únicos que praticam esta ideia. Esta preocupação é uma preocupação mundial. Segundo, porque nem todos os países subdesenvolvidos possuem uma baixa industrialização. E um outro item é que, normalmente, os países subdesenvolvidos possuem menos recursos para preservar o meio ambiente. Então, dificilmente, eles vão poder preservá-los melhor do que os próprios países ricos, por uma questão de recurso, uma questão financeira, ok? Então, vamos agora à letra C. Ocorre uma oposição entre desenvolvimento e proteção ao meio ambiente. E, portanto, é inevitável que os riscos ambientais sustentem o crescimento econômico dos povos. Primeiro que nós precisamos romper com a ideia de que existe essa dicotomia, essa oposição entre desenvolvimento e proteção ao meio ambiente. Nós devemos pensar justamente que a proteção ao meio ambiente nos permitirá um desenvolvimento, por isso chamado, então, desenvolvimento sustentável.
aquele desenvolvimento que se sustenta hoje e no futuro. Vai continuar ocorrendo. Mas para isso é necessário também que as futuras gerações possuam acesso a todos os elementos que hoje nós temos, né, que são dados pelo nosso planeta. Então, esse item também está errado. Letra D. Se deve buscar uma forma de progresso socioeconômico que não comprometa o meio ambiente, sem que, com isso, deixemos de utilizar os recursos dele disponíveis. Corretíssimo. Né? Então, o que o item está querendo dizer? Que nós devemos utilizar os recursos que a Terra nos fornece de maneira racional, né? Sem desperdícios, da melhor maneira possível, né? Para que haja recursos no futuro. Então você consegue crescer hoje e consegue manter o crescimento futuro. Correto? Então não é você deixar de utilizar os recursos que estão à sua disposição, mas é você ser racional no uso desses recursos. Então você não vai lavar, né, usar a mangueira de casa, a mangueira, né, como vassoura, ou não vai escovar os dentes com a torneira aberta, né, coisas desse tipo. Agora, então já sabemos que essa é a questão, é o item correto. Vamos à letra E. São as riquezas acumuladas nos países ricos em prejuízo das antigas colônias durante a expansão colonial que devem hoje sustentar o crescimento econômico dos povos. Em nenhum momento o indivíduo chegou aqui e falou em meio ambiente, embora nós saibamos que, né, houve grande exploração, no caso das colônias, né, foram muito exploradas, né, em termos de suas matas, né, minas de ouro que foram abertas, etc. Isso tudo provocou, sim, agressão ao meio ambiente. Né? Mas, e daqui para frente, como fica? Então, não é simplesmente uma questão de você dizer, as metrópoles chegaram e prejudicaram as antigas colônias e por isso elas devem pagar. Não, todos devem, né, se unir em prol de uma proteção maior ao meio ambiente. Ok? Então, resposta a essa questão, item D de dado. Então, o que nós vimos aqui? Né? Justamente aquilo que nós estávamos falando anteriormente, que era a questão de você procurar um equilíbrio entre aquilo que você deseja produzir, o nível de produto que você quer para a sociedade e a utilização das riquezas do meio ambiente. Né? Essas duas questões têm que conviver em harmonia. Você não pode simplesmente terminar, né, com o meio ambiente, porque senão, no futuro, você termina com você mesmo, né? Porque você não vai ter condições de sobreviver. Ok? Você enquanto espécie humana, logicamente. Ok, pessoal? Então, peço mais uma vez, para quem não se inscreveu ainda, que se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações e em breve estaremos colocando outros vídeos para vocês aqui. Beleza? Até mais então, pessoal.